Presidente, eu quero fazer duas questões de ordem. Primeiro, porque Vossa Excelência trata das questões de regimento interno da Câmara dos Deputados e, inicialmente, não há resposta à questão de ordem antes que a questão de ordem seja feita, como Vossa Excelência pretendeu fazer com a decisão da presidência, mesmo porque há recursos que podem ser apresentados pós a decisão de Vossa Excelência. Mas, primeiro, formulando a questão da pensação, presidente, com base nos artigos 142 e 202, parágrafo 3º do regimento interno da Câmara dos Deputados, o artigo 142 regula as regras de tramitação conjunta das proposições no âmbito do processo legislativo na Câmara, e esse dispositivo traz requisitos expressos que devem ser observados para que se possa deferir o apensamento de projetos, como foi feito por Vossa Excelência. Por outro lado, o artigo 202, parágrafo 3º, prevê que somente perante a comissão especial poderão ser apresentadas emendas à proposta de emenda à Constituição com o mesmo quórum mínimo de assinatura de deputados nas primeiras 10 sessões do prazo que lhe está sendo destinado para emitir parecer. Então, assiste razão ao deputado que me antecedeu quando ele coloca que sim, há uma supressão do direito de se emendar a proposta de emenda à Constituição, porque não foi observado o prazo de 10 sessões para que a gente coletasse 171 assinaturas e pudesse mudar o texto constitucional. Então, a supressão, a limitação desse direito a uma emenda aglutinativa não existe. Nós deveríamos ter também o direito a fazer emendas aditivas ou substitutivas. Outro ponto sobre a afronta regimental com relação ao artigo 142 se deu em decorrência da inobservância do entendimento sedimentado desta Casa, e Vossa Excelência citou precedentes, no sentido de que propostas de emenda à Constituição somente podem ser apensadas se estiverem na mesma fase de tramitação. Precedentes que corroboram esse entendimento, dentre vários outros, são a PEC 111 de 2015, a PEC 253 de 2016 e a PEC 45 de 2019. A apensação em fases distintas, exceção que de fato já ocorreu nessa Casa, apenas é permitida quando as propostas tratarem de matéria semelhante, o que claramente não é o caso, senhor presidente. Uma PEC trata sobre uma matéria tributária absolutamente desvinculada sobre o ajuste que o governo pretende tratar na PEC que enviou. Isso porque a apensação, conforme foi realizada, suprime fases de importância ímpar no procedimento de manutenção da proposta de emenda à Constituição. Não há também análise de admissibilidade da PEC por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de aferir a constitucionalidade da matéria. Ou seja, com o procedimento que foi adotado por Vossa Excelência, a gente poderia descumprir não apenas o direito regimental, que é matéria interna corporis, mas o direito constitucional, que aí sim enseja uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, que é a proibição de analisarmos matéria que trate sobre a abolição de direito ou garantia fundamental, que é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De igual modo, constatei o que eu considero ser uma flagrante inconstitucionalidade no texto da PEC do amendoim. Trata-se de uma questão que, apesar de aparentemente técnica, possui implicações de altíssima gravidade para a ordem jurídica e institucional do nosso país. Eu refiro-me com devido respeito a uma incongruência entre o teor do artigo 1º e os princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no inciso 3º do artigo 5º, que, como todos sabem, é a pedra angular do direito, pode comprometer profundamente a harmonia do Pacto Federativo, ferir cláusulas... Chega, desisto! Eu vou retirar a PEC! Chato demais, pelo amor de Deus! E Vitória, chupa! Consegui! É amendoim, não doim! De igual modo, inexiste a criação, a constituição e instalação de comissão especial para proferir parecer sobre a matéria. Além de regimental, a comissão especial é o órgão colegiado mais adequado e democrático para instituir esse debate que interessa aos mais diversos aspectos da sociedade pelos deputados e deputadas federais. Porque é no âmbito da comissão especial que são apresentadas as emendas, que além de concretizarem uma das mais importantes prerrogativas parlamentares e meios de participação do processo legislativo, materializam também a forma... Deputado Kim, eu agradeço a questão de Vossa Excelência. Vossa Excelência já extrapolou em 30 segundos o limite dos 3. E eu tenho, infelizmente, que negar as questões de ordem de Vossa Excelência pelos motivos já lidos aqui, todos os precedentes já nominados. Deputada Adriana. Presidente, há um requerimento... Não, presidente, ainda há um direito no artigo 95... Deputado Kim, questão de ordem são 3 minutos. Sim, presidente, não é questão de ordem. Deputado Kim, a deputada Adriana está com a palavra. Presidente. Deputado Kim, a deputada Adriana está com a palavra. Ele pode acabar, presidente. Eu tenho direito, pós a decisão de Vossa Excelência, de pedir para que Vossa Excelência consulte ao plenário, segundo o parágrafo 9º do artigo 95,
E caso 1/3 do plenário concorde com a minha argumentação, eu tenho direito de suspender a decisão de Vossa Excelência. A Secretaria-Geral da Mesa confirmará o meu entendimento a Vossa Excelência. Fazer a questão de ordem dela, deputado Kim. Após Vossa Excelência deputado Kim. irá consultar o plenário? Deputado Kim. Deputada Adriana, sua questão de ordem foi negada, deputado Kim. Vossa Excelência não se pronunciou em nenhum milímetro daquilo que eu vou falar agora, presidente. Lhe garanto. Eu lhe garanto que não há nenhuma matéria vencida. Para não ser desrespeitoso com Vossa Excelência. Perfeito. Vamos lá. Não espero que Vossa Excelência seja desrespeitoso em nenhuma hipótese comigo. Se for sobre o vencido, eu teria que... Não será sobre o vencido, presidente. Vamos lá. Artigo 95, parágrafo 8º, parágrafo 9º. Parágrafo 8º diz o seguinte: o deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado terá Kim. prazo máximo de 3 sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da comissão, o recurso será submetido na sessão seguinte ao plenário. Eu formulei questão de ordem a Vossa Excelência, pedi o recurso, citei os dois parágrafos. O parágrafo 9º diz o seguinte, faz remissão ao 8º. Ele diz, na hipótese do parágrafo anterior, o deputado, com apoiamento de 1/3 dos presentes, poderá requerer que o plenário decida de imediato, ou seja, imediatamente após que Vossa Excelência respondeu a minha questão de ordem, sobre o efeito suspensivo do recurso. Ou seja, se eu formulo uma questão de ordem a Vossa Excelência, Vossa Excelência nega, eu recorro, não satisfeito com o recurso ser remetido à Comissão de Constituição e Justiça. Eu exijo que haja a deliberação sobre efeito suspensivo, com Vossa Excelência verificando se eu tenho 1/3 ou não tenho 1/3 do apoio do plenário para conferir esse apoio suspensivo. É que você acha que vai acontecer? Não, a Vossa Excelência precisa verificar, é meu direito que Vossa Excelência verifique. Se Vossa Excelência imagina que eu não terei 1/3 do plenário, não pode partir da sua cabeça que eu não terei o apoio de 1/3 do plenário, porque Vossa Excelência acha que eu não terei. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. É meu direito que isso seja verificado, presidente, e eu tenho certeza que o secretário-geral da mesa, muito competente, lhe está assessorando nesse sentido, e Vossa Excelência vai fazer a verificação agora, porque assiste razão à minha argumentação. Caso o entendimento seja diverso, presidente, e aqui, com todo respeito a Vossa Excelência, não se trata de uma questão de ordem protelatória, se trata de um respeito ao devido processo legislativo, porque o processo faz parte da democracia. Boa parte da democracia é mais processo do que mérito. Então, se Vossa Excelência não respeitar o processo, fica difícil a gente trabalhar a discussão. Já que a gente discute aqui corte de gastos, se o regimento não vale mais, a gente não precisa mais de consultor legislativo de plenário da Câmara, vamos cortar esse gasto aqui e todo mundo faz a sua hermenêutica da bruxaria. Nestes termos, peço deferimento. Deputado Kim, da mesma forma, o artigo 95, parágrafo 6º, depois de falar somente o autor e outro deputado, e contra-argumento, a questão de ordem será resolvida pelo presidente da sessão, não sendo lícito o deputado opor-se à decisão e criticá-la na sessão em que for proferida. Se Vossa Excelência faz tanta questão de colocar em votação o recurso, eu coloco em votação, aqueles que aprovam o recurso permaneçam como se acham, rejeitado. Não, todo mundo permaneceu como se acha. Rejeitado. Não, Satisfez a questão de Vossa Excelência. Imagine se isso fosse uma questão de sessão semipresencial, deputado Kim. Presidente, orientação de bancadas como orienta o Bloco União Brasil. Questão de ordem, presidente. União Brasil, Progressista, PDT. Presidente, estou sentindo um cheiro de sangue no plenário em relação a essa votação, viu? O governo está um pouco nervoso. O PSOL votou só o requerimento procedimental sem compromisso de votar o mérito. Tenho visto alguns apelos à mesa diretora em relação à votação permanecer no dia de hoje. Então eu não sei se... Estou vendo alguns deputados também já... O plenário está começando a se esvaziar, o pessoal está colocando pantufa indo para casa. Não sei se o governo de fato tem a segurança necessária para votar essa matéria. E aliás, eu nem vejo o que sobrou da gente votar dessa matéria. Eu nem culpo o deputado muito qualificado, colega de bancada, o deputado Moses, pelo resultado do processo, porque o próprio material que o governo mandou para ele trabalhar já era muito ruim. Fundeb tem impacto zero no orçamento. Se a gente for tratar do abono salarial, impacto zero, pelo menos até 2026. Se a gente for falar da questão das emendas que foi tratada inicialmente pelo governo, impacto zero. Se a gente for falar de criação de novos incentivos, também impacto zero, porque novos incentivos já não estão sendo criados. Então, assim, não sobrou praticamente nada do que aquilo que foi anunciado inicialmente, que já era ruim, que já era baixo por parte do ministro Haddad. Depois veio um texto absolutamente esvaziado.
falam sobre super salários, mas na prática o texto também não muda absolutamente nada. Remete para uma lei ordinária e a gente já sabe que esse plenário na legislatura passada deliberou sobre lei ordinária com mais de 30 exceções para militares, para o Ministério Público e para o Judiciário. E eu sei bem quando o clima está ruim para as carreiras que recebem super salários, porque eu fui autor da emenda antiprivilégio na legislatura passada, e eu sei que quando não tem juiz, quando não tem promotor batendo na porta do meu gabinete, é porque o super salário está sendo preservado, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Primeiro, com a aprovação da emenda constitucional com o texto que ela está hoje, todas as resoluções do CNJ, do CNMP, que garantem salários ilegais e inconstitucionais, com impacto de mais de 12 bilhões de reais ao ano do bolso do trabalhador mais pobre, vão ser mantidos. Mais do que isso, no estado de São Paulo, a gente tem agora a criação da folga por acúmulo de função, o que pode levar, na prática, até 120 dias de férias, que depois são vendidas e convertidas em indenização, o sujeito não paga previdência, não paga imposto de renda, recebe limpo, muitas vezes contra-cheque de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, e nisso o governo Lula, o governo PT, não se mexe. Mais do que isso, privilégios tributários para grandes empresários. Ontem nós votamos a favor, um destaque do PSOL, para acabar com privilégios para grandes empresários, e o PT votou contra a elite empresarial que recebe dinheiro público do trabalhador mais pobre. Então, presidente, dado o clima da noite, acho melhor a gente encerrar por aqui para o governo não terminar com uma derrota, que eu estou me solidarizando com eles. Está encerrada a votação. Ganhamos! Ganharam nada! 294 deputados. Ganharam o quê? Deputados. Aqui é a primeira vez que 294 é menos de 172. Deputados. Votação. Sim, 294, não, 172. Artigo 17.1 está aprovada a preferência da emenda aglutinativa. E nada mais havendo a tratar. Lula preso! Meus amigos e minhas amigas, minuto da atenção. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando. Já encerrei a sessão. Liderança minoria, presidente. Deputada Bia, por favor, estou com a palavra. Não, mas antes eu estou de com a encerrar. palavra e eu estou encerrando a sessão, estou só dando antes de explicação. encerrar, por favor. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 19 de dezembro, às 10 horas. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. Presidente. Você que nos acompanha na rádio, na TV Câmara, também na internet, termina essa sessão extraordinária. Os deputados concluíram a votação da preferência para que essa proposta de emenda à Constituição número 45 pudesse ser votada. Essa PEC que faz parte desse pacote de ajuste fiscal que o governo está debatendo aqui com os deputados. Um primeiro projeto desse pacote já foi aprovado. Já a gente vai falar um pouquinho dele para você e trazer um pouco mais de detalhes. Inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.